Olha só essas framboesas lindas, variedade Joe and Jota. Framboesas de outono produzindo agora durante agosto e setembro. E tivemos que regar bastante para conseguir isso. E na verdade, quando você não rega as framboesas, como essas aqui que estão um pouco na beirada, você pode ver. Vou até tirar essa aqui porque já está. Como elas ficam muito menores e de um vermelho mais escuro. Ainda assim, são muito boas, realmente saborosas. Mas a irrigação é um grande tema deste vídeo. Estou fazendo tudo com apenas uma torneira e uma mangueira. Eu tenho permissão como horticultor comercial, mesmo que houvesse uma proibição do uso de mangueira, graças a Deus. Mas isso leva bastante tempo. Mas com o método sem cavar, você com certeza consegue uma conservação de umidade muito maior. É realmente um milagre. Como as plantas têm crescido durante o tempo quente. Hoje vai fazer 33 graus, 91 Fahrenheit, 34 amanhã, com 30 ontem. Depois o calor vai diminuir um pouco, mas também causou alguns problemas. E vamos ver isso no vídeo também. Mas as frutas de verão estão adorando, quando conseguimos regar o suficiente. Então, essas lindas morangos alpinos, que eu mesmo cultivei a partir de sementes. Então, eu os semeei em fevereiro na estufa e plantei aqui em abril, sob manta térmica. E eles saíram bem, tão bonitos, demoram bastante para colher. Estes aqui são um pouco mais práticos. A Marra de Bois é uma variedade antiga fantástica pelo sabor. O sabor desses morangos que produzem o ano todo é fenomenal. Estou realmente impressionado. E eu plantei eles há pouco mais de um ano, no final de julho do ano passado. Eles só se estabeleceram no outono e deram a primeira leva em junho, mas a safra principal é agora. As abobrinhas estão produzindo muito bem e estão fortes. Estou colhendo elas pequenas e nós vendemos, eu vendo as flores também. O restaurante vai adorar isso. E vamos ver em um minuto o efeito das raízes das árvores nas abobrinhas. Este jardim, felizmente, é bem aberto e não tem esses problemas. E aqui tem uma planta bonita que é a azedinha de folha redonda. Ela teve um crescimento fantástico na primavera. Essas pequenas folhas de azedinha são absolutamente deliciosas e eu as coloco na minha salada para dar um sabor extra. Depois o Adam cortou tudo rente ao chão porque estavam todas floridas e esse é o segundo crescimento depois que regamos. E as abóboras, estou sendo muito seletivo na hora de regar. Então neste canteiro aqui, por exemplo, você vê as plantas no meio, as folhas estão morrendo e isso é porque não temos regado elas, já que é uma variedade precoce de Chicky Curry. As vermelhas, você pode ver algumas abóboras vermelhas ali. Ainda não sei quantas são. Não vai ser tantas quanto seria se tivesse chovido. Mas as abóboras butternut aqui, eu tenho regado porque elas continuam crescendo por muito mais tempo. E em alguns anos isso pode ser um problema, porque elas não têm tempo de amadurecer. Mas este ano vai ter uma colheita fantástica de abóboras lindas e que duram bastante tempo. A plantação de aspargos tem 14 anos e você pode ver como ela está abundante. Nós estávamos colhendo até o solstício, então isso foi há apenas cerca de 7 semanas. E todo esse crescimento aconteceu nessas 7 semanas. E eu coloquei composto em toda a canteira, não só ao redor de cada touceira. E as raízes se espalham bastante quando amadurecem. Assim, até mesmo nesse canteiro de alface nova, com o qual vou precisar ter um pouco de cuidado, dando água extra, talvez até dos dois lados, e essa é a alface romana. Este lado aqui. Foi plantada há uma semana. E lá no final, colocamos algumas mudas bem pequenas de Little Gem que se estabeleceram muito bem. Eu percebo que colocar mudas pequenas, na verdade, geralmente funciona melhor para alface e outras plantas da mesma família. Mas vamos ver em um momento. Para as brássicas este ano não funcionou por causa do besouro-pulga, o temido. Esses feijões trepadores, apesar das condições, estão produzindo muito bem. E eu não estou colhendo porque esses são para semente. Eles são SAR, C, Z, A, R. A variedade que produz feijões brancos lindos que têm gosto de feijão manteiga, como feijão de Lima. Mas são feijões trepadores, do género faziolos. Então é uma variedade muito boa para cultivar, eu acho, no nosso clima. E só de olhar para eles ali na fileira, dá para ver como estão secos. Você pode ver as folhas levemente se enrolando e virando para o outro lado. E essa é uma forma que as plantas têm de se proteger. Se elas não têm umidade suficiente, mas vai ter umidade suficiente para conseguir uma colheita. Pelo menos. Estamos dando um pouco de água para elas, mas eu não estou priorizando elas. A maior parte da água estamos dando para as hortaliças de salada e as plantas novas. E esse canteirinho aqui, eu tenho regado todos os dias, dou um pouquinho. Então é pouca água, mas com frequência.
porque esse canteiro está cheio de raízes de árvores, por isso as abobrinhas estão muito menores do que as outras. Mas elas ainda estão produzindo e as raízes da árvore vêm daquela macieira ali. E também do sabugueiro ali. E elas estão constantemente sugando a umidade e os nutrientes. E você pode ver que elas nem estão tão próximas. Então isso é um fator. Se o seu jardim tem árvores bem grandes, ou até mesmo de tamanho médio, bem próximas, ou uma cerca viva alta, não é fácil. No verão, esse canteiro na verdade produz ótimas saladas de inverno, porque o sabugueiro e a macieira perdem as folhas. Então, se forem árvores caducifólias, pelo menos você tem essa opção. E com esse clima, sabe, é como se estivéssemos em um clima quase subtropical este ano. E o inverno está se tornando uma estação interessante para cultivar, embora, para ser justo, a gente não saiba como será o inverno. A compostagem está indo em um bom ritmo, mas estamos com falta de grama. Não cortamos a grama há cerca de um mês. Na verdade, tivemos 9 milímetros de chuva nos últimos 50 dias. 5-0. Então isso é uma seca considerável. Considerando isso, estamos indo bem. E a maioria dos ingredientes aqui são resíduos de culturas, como folhas de tomate e folhas de pino da estufa, onde estou podando eles. Milho doce que já terminou e foi picado ali. E essa pilha tem apenas 4 dias. Então a temperatura ainda não começou a subir. Isso é praticamente a temperatura ambiente. São 4 dias de limpeza, incluindo calêndulas e outras coisas. Enquanto essa pilha, você pode ver as datas ali em cima, ela começou em 29 de junho e terminou em 7 de agosto. Então, isso é pouco menos de 6 semanas. E a temperatura está em bons 50 graus Celsius, o que é quente o suficiente para matar sementes de ervas daninhas. Você não precisa de temperatura para matar raízes de ervas daninhas. E se eu apenas cavar um pouco ali, é uma mistura de seco e úmido, por isso sim, você pode ver o vapor, está bem quente. Mas isso está com cara de que pode. Para ficar lá por cerca de 6 a 8 semanas, como aquele ali ainda está amadurecendo. Então havia uma pilha aqui, que novamente pelas datas foi iniciado em 6 de abril e terminado em 1º de junho. Então a média cai em maio, virou daqui para lá em 5 de agosto. Você pode ver isso no meu perfil do Instagram, na verdade, que a virada acelerou. E então essa pilha não tem muito mais do que 3 meses de idade, digamos, 3 meses e meio de idade. E especialmente depois de virar, isso mistura tudo um pouco. Se eu conseguir sair da minha sombra. Você pode ver um composto realmente bonito ali que você já poderia usar nessa fase. Se você realmente precisasse e não tivesse nenhum outro. Mas não precisamos disso no momento. Geralmente eu costumo usar quando tem entre 6 e 8 meses de idade, em média. Mas é uma questão bem em aberto. Vão surgindo espaços vazios o tempo todo, conforme as culturas vão terminando. Então, isso aqui era milho doce. E normalmente a colheita do milho doce estaria a todo vapor agora. Do início até meados de agosto, mas este ano já acabou. Estes aqui já terminaram. Todos eles foram para a pilha de compostagem, o que é ótimo, e vamos plantar brócolis para o inverno. E eu vou-te mostrar as mudas em um minuto. Eu tenho cultivado elas com plantas grandes por causa do besouro pulga. E isso é uma comparação tão bonita, sempre interessante, entre o método sem revolver a terra, que é o canteiro mais perto da câmara, intocado, composto na superfície do solo de 2 a 3 cm, cerca de 1 polegada ou mais, e isso geralmente é em dezembro, e ao mesmo tempo em que espalha o composto ali. Esse canteiro é cavado e o composto vai na vala, então a superfície do solo é muito diferente. Este tem solo por cima, aquele tem composto por cima. E percebemos, ao regar, que esse canteiro absorve a água muito mais fácil e rapidamente. Enquanto no canteiro cavado, a água tende a empastar o solo e a escorrer pela superfície. E olhando para as culturas aqui, você pode ver que talvez não haja muita diferença entre o feijão e a beterraba. Embora tenhamos tido muito mais couve-raba no canteiro sem cavar, todos esses são segundos plantios. Então, por exemplo, esse aipo-rábano foi plantado entre espinafres no final de abril. E você pode ver uma diferença bem significativa entre o aipo-rábano no canteiro sem cavar e no canteiro cavado. E a mesma história para essas chicórias, para os radíquios, que foram plantados há 2 semanas e meia, se estabeleceram muito bem aqui e não tão bem ali. E eu acho que isto tem a ver com a retenção de umidade. Dito isso, a couve, pelo menos no canteiro cavado, parece um pouco maior do que no canteiro sem cavar. Mas está tudo desfigurado no momento.
todas as brássicas que eu tinha. Besouro-pulga, e é isso que está grudado nessas armadilhas. Todos esses aí são besouros-pulga que ficaram presos aqui. E isso é só dessa vez. Ontem colocamos essa armadilha ali. Parece que tem tantos esse ano. E eu sei pelo retorno que sempre fico feliz em receber de muitos de vocês. Mesmo problema. O que fazemos? Não tenho muita certeza. Nunca aconteceu assim em agosto, antes. Bem, aqui temos, você pode ver os alhos poros de novo. Acho que isso é de novo relacionado à umidade. As pastinacas estão mais fortes no sistema sem revolvimento e o pepino também está mais forte no sistema sem revolvimento. As plantas de pepino parecem um pouco menores aqui, mas isso é porque elas sobreviveram. Plantei 2 pepinos em cada canteiro entre as beterrabas no final de maio. Tivemos um clima ótimo naquela época, mas depois esfriou no começo de junho e os pepinos no canteiro cavado morreram. Então replantei na época do solstício, com 2 mudas que eu tinha sobrando na estufa, e elas se desenvolveram muito melhor. Essas aqui meio que sofreram. Eu só queria mostrar para vocês a colheita. Colhi o pepino ladiva, olha só, é o chamado pepino de campo para cultivo ao ar livre, muito saboroso. E colheita regular durante o tempo quente. E não só isso, este é o segundo plantio aqui depois da beterraba. Já colhemos uns 3 kg de beterraba ali. E olha o que está sendo plantado aqui. 2 semanas atrás transplantámos funcho. Então, este é o funcho bulbo, variedade rondo, para colheita em outubro. E eu descobri que isso pode se estabelecer muito bem enquanto o pepino ainda está crescendo ao redor dele. Então esse princípio de sobreposição de plantas eu explico no meu livro Grow Together. Se você tiver interesse, dê uma olhada, porque isso realmente expande a temporada de cultivo e te dá muito mais possibilidades de cultivar mais em um espaço pequeno. Aqui era salsão, e eu achei que teríamos sucesso com essas mudas de brássicas que vieram de vasos um pouco maiores do que o módulo. E não, elas também estão sendo atacadas, mesmo tendo uma cobertura. Tenho alguns vasos extras, então só espero que o suficiente sobreviva e vamos substituir aqueles que foram realmente destruídos. Isso é o que eu tenho usado, na verdade. Isso é só um aspirador. Heidi, que estava aqui, teve a ideia, ela viu no Instagram para aspirar os besouros pulga. Tentamos ontem e pegamos muitos, mas eles ainda estão lá. Estes são os vasos nos quais estávamos plantando repolhos. Desse tamanho, sabe? Isso deveria ter funcionado. Sabe? Sistema radicular realmente forte. Aquele ali, por exemplo, é Gold Maker. Mas você vê que tem um pouco de besouro pulga aqui. Eu tenho outra armadilha ali e estou percebendo que isso está funcionando. Plantas muito mais maduras e fortes. De novo, um sistema radicular muito bom. Acho que essas estão um pouco úmidas demais, na verdade. Estou usando aquela bandeja de baixo só para mantê-las bem úmidas. Mas as brássicas são plantas resistentes e não vai fazer mal elas ficarem ali por mais 10 dias. Até ficando um pouco roxas, inclusive. E pela minha experiência anterior, é isso mesmo, funciona. Então elas podem ir para aquele canteiro de milho doce em breve. E na verdade, já que estamos aqui, eu poderia mencionar as pimentas de padrão, que estão logo além deles. Porque eu adoro o padrão pela sua variabilidade. Todo mundo sabe, você come uma pimenta de padrão e na maioria das vezes eles são doces. E aí de repente você pega um bem picante. E nós não tivemos nenhum picante este ano. Não sei o que está acontecendo. Quer dizer, fico pensando se você teve, caso esteja cultivando eles, mas eu consegui essas mudas com o pai do Sam e ele cultiva cerca de 40. Ele adora elas. Ele disse que também não teve nenhuma picante, então não sei se foi a semente que ele plantou. Melancias. Só olha essas belezas aqui. Então isso é de 2 plantas de melancia, cujos nomes eu não lembro, mas vou colocar na descrição. A gente começa a ver, de repente elas crescem muito e você acha que nada está acontecendo. Aí de repente você vê todas essas frutas e tem um verdadeiro monstro ali. E aqui também temos melões. Eles estão crescendo nos brotos laterais ou ramos laterais dessa planta aqui que mandam melões para todos os lados. Tem bastante e é horrendo. É um melão de polinização aberta que eu estou adorando porque amadurece em estágios diferentes. E já colhemos 2 bem grandes dessa planta. Estes aqui estão ainda maiores do que os primeiros. E bem aqui em cima você pode ver uma bela combinação. Melancia com melão.
E esse melão Hogan está maduro. Não há pressa para colher, mas na verdade vou cortar amanhã. Você pode ver uma leve rachadura ali e a incrível mudança de cor de verde para amarelo. E eles estão simplesmente incríveis no momento. Já os tomates você não vê muitos maduros aqui, porque estamos colhendo eles principalmente no estágio de virada. O que significa, assim, esse aqui poderia ter sido colhido ontem. E com isso é a Orange Wellington dessas plantas. Eu ainda estou removendo brotos laterais, como eu, só aquele que a gente perdeu. Na verdade, olha só, isso é um broto lateral. E a haste principal acima tem outro pequeno broto lateral ali. E o que eu vou fazer, provavelmente em uma semana, é despontar a ponta. Que parece um broto lateral, mas é o ponto principal de crescimento. Se você tirar isso, a planta para de crescer para cima. Ela aumenta um pouco, mas aí ela vai produzir mais brotos laterais. Você tem que continuar removendo eles. Mas o que isso significa é que os frutos que estão na planta recebem toda a energia da planta para terminar de crescer e amadurecer. Antes de outubro. E é como outubro, que parece estar muito longe. Estamos no meio do verão, mas na verdade, outubro não está tão longe assim do meio de agosto, e conforme passamos por setembro. Sempre percebi como o crescimento e amadurecimento dos tomates realmente desacelera a cada dia. Então é algo para se pensar. Dependendo de onde você está em relação ao clima, eu já parei com meus tomates ao ar livre, por exemplo. Quero mostrar rapidamente a estufa para você, porque os pepinos lá dentro têm sido, na verdade, melhores do que eu esperava. Com esse clima, não é fácil para os pepinos. Tive bastante dificuldade em junho, com as pontas queimando por causa do calor incrível, mas a rega regular fez com que eles continuassem crescendo, na maioria das vezes. Você pode ver os calos longos e impressionantes e a frutificação contínua. Eu removo cada saco de frutos e mais ao fundo, o que você está vendo são principalmente tomates. Me fugiu o nome. Sakura. Os tomates cereja e também alguns tomates amarelos e há muitos tomates grandes ali, que de novo estamos colhendo ainda bem verdes. E aqui também, o túnel plástico é bom para guardar sementes e eu me pergunto quantos de vocês reconhecem essa planta? É uma endívia frisada. Variedade Walloon, que é fantástica no inverno, e tem... Deixei duas plantas lá para darem sementes e as sementes estão aqui. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso poderia ser outro pequeno vídeo, na verdade. Para tirar as sementes dali não é tão óbvio assim, mas vamos conseguir facilmente sementes suficientes para o que precisamos para o inverno. E tem outra planta que nasceu sozinha aqui, que é o amaranto. Eu não plantei esses amarantos, pelo menos não conscientemente. Eles simplesmente apareceram de repente. Tem dois ao longo do túnel. Eles são simplesmente maravilhosos. Trazem muita cor para o jardim. E da mesma forma, a alface, na verdade, essa alface tão decorativa. Aquilo ali é clásio. Folhas um pouco pontudas e estamos escolhendo as folhas externas. Como você pode ver, as plantas à direita, perto da casa, estão um pouco menores, isso porque colhemos elas ontem e essas também foram colhidas ontem. Aquela é Saragossa e estou achando que elas são uma alface de verão excelente. Por suportar o calor e continuar crescendo sem espigar. Então essas estão na terra desde 20 de junho. Na verdade, quase 2 meses. E estamos regando pelo menos a cada 2 dias. Vagem também, agora estou regando bastante, não reguei até eles começarem a florescer, porque eles conseguem se desenvolver e criar raízes. Mas agora que estão produzindo, esse aqui está bonito, é o Cube Blue. Agora eles estão produzindo. Eles precisam de toda a umidade possível para continuar crescendo. Eu quero que eles continuem crescendo, tenham mais flores, mais frutos por um bom tempo. E isso, estes têm sido maravilhosos. Este é o Kentucky Wonder. Na verdade, provavelmente é a melhor variedade deste ano. Você pode ver como as folhas estão viçosas. E por exemplo, ontem de manhã, Sam estava colhendo essas e eu disse para ele: só deixa a mangueira ligada na base de cada estrutura em tipi enquanto você colhe. É uma forma de economizar tempo. Então estamos tentando fazer tudo assim com a irrigação. Mas precisamos continuar com a irrigação, senão essas plantas não vão crescer mais. Mas essas foram colhidas só ontem. A gente não colhe elas muito pequenas. Mas vamos colher de novo amanhã. Na verdade,
Não, elas foram colhidas na segunda-feira. Desculpa, 2 dias atrás. Mas sim, tem muita fruta vindo. Fantástico. E então temos um evento dramático aqui que é o besouro pulga. Sam, essa era uma armadilha adesiva que eu coloquei há cerca de 5 dias, que está completamente coberta, como você pode ver. Então colocamos novas ontem, de novo, isso é só desde ontem. E olhando para essas plantas, na verdade não tem tantos quanto já teve. Se eu só tocar aqui, não sei se você viu, mas eles pulam, aquelas coisinhas pretas e brilhantes ali. E nós aspiramos aqui ontem, pegamos muitos e colocamos na água fervendo. Mas vou tentar aspirar eles de novo. Só quero ajudar essas plantas a sobreviver. Quando você pode ver que as folhas do centro, do miolo, estão principalmente verdes e não muito comidas, as plantas ainda estão resistindo e têm uma chance. Estamos regando essas aqui a cada 3 dias e eu sinto que elas vão sobreviver, elas já estão de um tamanho bom o suficiente. Deveria ser um ano normal. Os besouros pulga costumavam parar de comer no começo de agosto, mas este ano não pararam. O tempo continua assim, vamos ver. É tudo novidade para mim. Os tomates lá de fora têm, por causa do clima, sido fantásticos. Normalmente a gente sofre um pouco nesse clima. Estamos a 51 graus norte aqui. Não é, sabe, normalmente não é subtropical. E eu já tirei as pontas de cima, como você pode ver ali. Então não tem mais ponto de crescimento. Mas tem um broto lateral, então ele precisa ser removido. Estes clipes são muito bons, aliás. Me mandaram da Turquia. Vou colocar um link na descrição do vídeo. E só mantendo o crescimento sob controle e podando. Essas são todas variedades de tomate crusher de tipos diferentes, resistentes à requeima. Mas este ano isso não conta muito. Os girassóis têm sido maravilhosos. Todos eles são um pouco diferentes na aparência e no crescimento. Mas quase todos eles, exceto os carmesins, os alaranjados, são do mesmo lote de sementes. E são sementes guardadas em casa, que eu deixei polinizar cruzadamente porque cultivo algumas variedades. Então, eu só mantenho uma planta a cada ano para sementes. Mas eu sei que ela terá sido polinizada cruzadamente. A Nicola está-me sinalizando desse jeito. Estou tentando me lembrar. Obrigado, Nicola. Ela disse que viu isso circulando. Olha essa fruta linda. É uma ameixa dourada ou ameixa amarela. Na verdade posso, só para ser preciso, Golden Transparent é o nome. E eu nunca comi um desses. Este é o primeiro, é uma árvore frutífera de 2 anos. Sim, eu sei que não devo comer na frente da câmara, mas às vezes eu faço uma exceção. Está delicioso. Foram 2 anos de crescimento para uma ameixa. E na verdade as maçãs. Quero dizer, olha isso. Elas estão ou apodrecendo na árvore. Tem outra também, podridão parda. Ou elas não estão crescendo muito, ou estão com traça da maçã, que é isso aí. Mesmo eu tendo uma armadilha ali para a traça da maçã, não vai ser um ano bom para maçãs. Então eu tenho regado essas aqui, aquela ali nem tanto. A que eu tenho favorecido é a árvore deste relógio, que na verdade sempre sai muito bem. E dá para ver que tem uns frutos bonitos, mas precisa de mais água para esses frutos crescerem um pouco. E falando em água, tem uma coisa bem interessante acontecendo aqui, que é se você olhar ao longo desse canteiro da selga, você pode ver que a fileira da esquerda, mais próxima do caminho, está bem maior do que a selga do meio. E o que estou vendo é que a alface e a endívia no canteiro ao lado da acelga, à esquerda, estão bem menores. As que estão mais próximas da acelga estão ficando sem água, porque a acelga está puxando mais água do que elas. Então isso só mostra até onde as raízes das plantas podem chegar quando tudo está em jogo e elas precisam de umidade. E você pode ver esse efeito no seu jardim às vezes. A acelga é uma planta bastante exigente. E outra coisa que está acontecendo aqui é que esses radíquios estão um pouco menores bem ali, comparadas com as que estão um pouco mais adiante. E isso é por causa da árvore atrás de nós. Essa cerejeira brava que eu percebi ontem que na verdade já está começando a ficar com cara de outono. E estamos percebendo isso agora em várias árvores. Não os carvalhos ou os freixos, mas árvores mais ornamentais como aquela.
elas simplesmente estão ficando sem água. Nos túneis estou regando certamente mais do que do lado de fora, a cada 2 dias, no momento. E muitas vezes aqui dentro eu trago uma mangueira. Não tenho nenhum sistema de irrigação, mas trago a mangueira enquanto cuido das plantas, fazendo esse tipo de coisa. Vendo se tem algo que precise de uma faca. Brotações laterais que escapam. Sabe? Eu vi brotações aqui 2 dias atrás e só perdi aquela ali. Então elas têm sido boas, aquela Sungold ali. E na verdade outra coisa que faço é remover com a minha faca qualquer cacho que esteja terminando. Então aquele ali tem só 2 frutos, vou colhê-los depois. E isso mantém o caule limpo, assim você pode deitá-lo no chão mais facilmente. Enquanto a berinjela está ali, essa é uma variedade chamada Long Purple, que tem sido surpreendentemente produtiva, considerando que nunca parece tão abundante. Mas eu continuo colhendo quando elas estão um pouco maiores do que essa. Apenas berinjelas médias, longas e lindas. O clima tem sido ótimo para elas. Eu pessoalmente adorei esse clima, na verdade, sabe? Eu prefiro muito mais o sol quente ou calor do que aquelas nuvens cinzentas e a chuva que às vezes temos. E só ficou um pouco complicado para aquelas plantas ali. Esse canteiro era de rúcula selvagem, deixamos o solo bem seco, tivemos que regar bastante antes de plantar e então colocamos essas mudinhas de chicória para radíquio, que eu espero que vá produzir bem tarde, até mesmo em novembro. Uma planta fantástica para salada nessa época. E toda a família das alfaces, chicória, endívia. Alfaces são muito mais fáceis no momento do que as brássicas, porque elas não pegam besouro pulga. Sempre rhubarbo? Isso me surpreendeu, porque o ruibarbo adora umidade e olha como ele está crescendo, ainda muito forte. Então isso não foi colhido até o outono, no meio. Em outubro, ou no final de outubro, não vai ter mais nada ali. Elas apodrecem e depois voltam à vida em janeiro, na verdade. Essas brássicas você pode ver que estão sobrevivendo. Eu diria que estão sobrevivendo, não prosperando, especialmente esse canteiro. É couve-flor de outono navona, romanesco, que foram plantadas há apenas 10 dias, como mudas grandes vindas de vasos de 9 cm. E nós regamos a cada 2 ou 3 dias, só para mantê-las realmente vivas. Mas está indo bem. E essas estão até se desenvolvendo melhor. E isso é brócolis de brotação branca. Tem Burbank e White Eye. E eles produzem brotos lindos, se tudo correr bem, principalmente em fevereiro e março. E olha isso. Eu não acreditei. Eu estava aqui ontem à noite e olha só, isso foi obra de um texugo. Então, finalmente, sabe, eu realmente agradeço porque já colhi muito milho daqui. Mas olha como eles realmente destroem as plantas quando estão procurando. Comida. E você pode ver. Essas espigas realmente estavam com mais amarelo ontem à noite do que estão esta manhã. Então ele voltou para tentar de novo. Porque ontem à noite, pouco antes do pôr do sol, eu colhi tudo o que estava lá. Então está suor no galpão. É uma variedade super doce, então elas mantêm a doçura depois de colhidas, felizmente. E agora eu preciso arrumar tudo. Na verdade, tudo isso vai para a composteira. Esse é um material valioso para a compostagem. Eu não posso exigir o texugo de entrar, sabe? Eles são animais enormes. Só resta torcer. E este ano, na maior parte do tempo, eu tive sorte. Tem até plantas aqui em baixo, acredite se quiser. Isso é fundos de novo. Você pode ver como elas parecem um pouco amassadas pela manta de proteção, mas na verdade, a não ser que o texugo tenha pisado nelas, elas vão ficar bem. Só precisamos continuar cuidando delas, com um pouco de água e dessa chicória lá no final. E essa também está excelente. Combinação de alho poró e aipo rábano. E nós acabamos de começar a colher o alho poró. Todos eles vão acabar em cerca de 2 semanas. E então? O aipo rábano vai ter mais espaço para completar seu crescimento incrível. O que acontece muito em setembro e outubro com o aipo rábano. Então, se o seu aipo rábano ainda parece pequeno, não se preocupe. Ele ainda tem muito, mas muito tempo para se desenvolver de verdade. Tem 2 tipos de abóbora aqui. Eu chamo de abóbora, algumas pessoas chamam de jerimum, mas tecnicamente falando, como a abóbora butternut e a abóbora courier, mas alguém pode dizer que isso é um jerimum. E talvez não seja ótimo para comer, mas é uma variedade que foi cultivada para ter sementes de abóbora, sem casca. Então, sementes verdes que você pode comer sem descascar. Elas vieram da Suécia, Mar Marpa Arsen.
Vou colocar o link dela na descrição também. E as abóboras butternut têm sido incríveis e como elas ainda estão crescendo, eu parei de regá-las para semente, mas continuo regando as butternut. E eu não estou regando a creme prince. Então você pode ver como as folhas estão começando a morrer, você já pode começar a ver os frutos. Acho que só tem 2 por planta, se é que tem mesmo. Bom, vamos ver. Quando eu somar tudo, deve dar uns 35 plantas de abóbora ao todo. E aqui temos mais um desastre por causa de besouros-pulga. Só olha para isso. Apesar da cobertura... Isso é couve-raven, que eu achei que funcionaria. Sabe, por causa da época do ano, nós plantamos elas há cerca de 8 dias. Atacadas por besouros-pulga e quase não tem folha verde ali, mesmo a gente regando. Então, acho que não vai ter couve-raven neste outono, mas vou plantar um pouco de alface no lugar. Sempre há possibilidades. Ainda tem espinafre. Espinafre e nabos ainda podem dar certo neste outono. Esses foram plantados só um pouco antes dos grandes, quer dizer, dos pequenos, e você pode ver como eles estão sobrevivendo. Novamente, mas não estão prosperando. Esse é o brócolis vermelho para a primavera. E o repolho aqui. Eles foram plantados há 2 meses e meio, como mudas pequenas, e naquela época não havia tanto ataque de besouros-pulga. E você pode ver como eles estão, eles parecem bem. Vou colhê-los muito em breve. É repolho stoned, só para ter um miolo bonito. A maior parte dos danos está nas folhas externas. E aqui eu queria mostrar para vocês o que pode acontecer com a chicória. Isso normalmente não deveria acontecer tanto assim. Mas eu já percebo que essa planta não vai formar uma chicória, porque ela está começando a florescer. Basicamente, ela está espigando. Então tem uma haste floral se formando ali dentro. É, isso aí. Esse é só o estágio inicial de um caule de flor com uma flor que vai surgir. Se você ver isso, já era. Se você está esperando uma decura, você poderia comer isso, mas eu estava esperando um radíquio grande e acho que a maioria ainda vai ficar boa. E estamos regando isso cerca de 2 vezes por semana. E também as endívias estão ótimas, o que eu não vejo como apenas regar. Você pode ver como estamos apenas usando uma mangueira para colocar água ali. O verdadeiro emaranhado de folhas. Fantástico. E as que estão um pouco, bem, muito menores, um pouco mais acima, é porque colhemos elas ontem de manhã. Tirando todas as folhas externas e usando as melhores. Descartando muitas das folhas mais baixas. E elas não são são um pouco amargas, não são tão doces quanto a alface. Mas o motivo pelo qual eu cultivo muita endívia nessa época do ano é este. Essas alfaces romanas aqui, olha o que é que aconteceu com as que estão no meio. Todas morrendo e basicamente acabadas. Isso é causado pelo pulgão da raiz da alface, que na verdade aparece muito por aqui em agosto. Então não me surpreende ver isso, mas este ano a situação está dramática por causa do clima. Ou seja, ele costuma atacar as raízes da alface em agosto. E você pode nem perceber se está sempre chovendo, mas este ano estamos percebendo. Dito isso, algumas alfaces estão sobreviventes, especialmente o tipo Batavia, como você pode ver ali. Maravilla, Di Verona, De Verona, Descende e Saragossa, Farin. Todas são do tipo Batavia, com folhas arredondadas e bronzeadas, muito bonitas. E elas continuam produzindo. E, pela minha experiência até agora, elas não são tão afetadas pelo pulgão de raiz. Mas precisamos continuar regando. E eu estou até regando, ou neste caso, essas flores estão se beneficiando da água dada à escarola. Essa é a Zinnia Benares, Giant Purple, que eu semei em meados de abril e ela está durando essas condições, desde que tenha um pouco de água nas raízes. E é tão incrível. Flor para as hortas. Ela tem um pouco de altura, cor forte, eu gosto bastante dos girassóis, na verdade. Eu adoro plantas com um pouco mais de altura. Mas o que não tem funcionado tão bem são essas dálias. Isso foi um experimento. Eu plantei algumas a partir de sementes. Então todas essas são de sementes próprias. E você pode ver que não são flores tão chamativas, mas são muito apreciadas pelos insetos. Então isso é uma vantagem para eles. Mas elas estão consumindo bastante água para pouco resultado. E finalmente quero mostrar para você a pirâmide. E vários de vocês disseram, podemos ter um vídeo sobre a pirâmide? E eu vou fazer um vídeo mais dedicado sobre isso no outono.
mas eu posso mostrar para vocês agora como as coisas estão crescendo aqui dentro. Estou começando a ficar bastante impressionado. No começo o crescimento era lento, e isso porque esse solo é cultivado sem revolver o solo, e era um pasto cheio de ervas daninhas até abril. E então Adam colocou papelão grosso aqui, na verdade 2 camadas, e nós tínhamos ficado sem muito composto bom, tivemos que usar bastante passe 100, aquele composto quente de resíduos verdes, e ainda está-se decompondo um pouco. E acho que esse é um dos motivos pelos quais as plantas demoraram para começar a crescer. Mas você pode ver que agora elas estão indo bem. Mesmo estando ficando sem espaço na parte de cima, vou despontá-las em breve. E estou usando fio de cobre aqui, por exemplo. Então nessa pirâmide você não pode ter nenhum metal para obter o efeito da pirâmide, seja lá o que for isso. Sim, isso está bem documentado, na verdade. Você pode encontrar muitas coisas interessantes na internet sobre pirâmides e resultados maravilhosos também para a medicina. Acho que não muitas pessoas estão usando elas como estufa. Então foi isso que me intrigou, ver qual diferença poderia haver no crescimento das plantas. E levou muito tempo para fazer essa pirâmide, não foi algo simples. E você vê, Thomas, o marceneiro, fez um ótimo trabalho, tipo, com essas janelas. Veja, é intrigante. Como eu faço um trinco de janela? E é tudo madeira, com um prego de cobre segurando aquele pedaço de madeira ali. E a ventilação tem sido boa, na verdade. 2 janelas laterais e a porta principal. Não é enorme, mede 5 metros por 5. Não fica muito quente aqui dentro. E os tomates, bem, eles estão adorando. Então, sabe, estou otimista. Vamos voltar no final de setembro, começo de outubro e dar outra olhada. E venha ao meu evento Portas Abertas se puder. Vai ser no dia 6 de setembro e lembre-se, o dia do cultivo sem cavar é em 3 de novembro.